Contei para vocês a respeito de um vídeo que eu vi, me chamou muito a atenção, uma praia bem deserta, onde a maré havia esvaziado, talvez numa velocidade um pouco maior do que o normal, e uma quantidade enorme, milhares de estrelas do mar estavam presas sem conseguir voltar para a água. O sol surgiu e elas então começaram a secar em cima da areia. No meio da praia, um jovem jogando as estrelas para dentro da água. E a pessoa que filmava se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou: estou resgatando essas estrelas, eu estou tentando salvá-las. E a pessoa falou: você não está vendo? São milhares e milhares, talvez milhões de estrelas do mar. Não só nessa praia, mas certamente outras praias, em outros lugares. As estrelas estão lá e elas estão morrendo. E são muitas estrelas que vão secar. Aí o rapaz se abaixou, pegou outra estrela, jogou no mar e falou: olha, para essa estrela, isso fez toda a diferença. E essa é a ideia dos nossos amigos de oração. Quem são os nossos amigos de oração? Pessoas que Deus colocou em nossos corações, pelas quais nós vamos orar, jejuar, interceder, nós vamos nos dedicar a elas para ganhá-las para Jesus. Talvez você pense, diante da grande obra de evangelização mundial, ganhar uma pessoa para Jesus não vai resolver o problema do mundo, não vai mudar nem a realidade do nosso bairro. É tanta gente precisando ouvir a mensagem do Evangelho que ganhar uma única pessoa para Jesus provavelmente não fará a menor diferença. Mas a verdade é que, assim como aquela estrela do mar, você ganhar uma pessoa para Jesus, para essa que foi ganha, isso vai fazer toda a diferença, não só nesse mundo, como durante toda a eternidade. Michael Green, um dos maiores teólogos do século XX, faleceu há pouco tempo, 2019. Ele é autor de um clássico contemporâneo, intitulado Evangelização na Igreja Primitiva. Aliás, eu queria dizer para vocês que Michael Green, como autor, e essa obra, Evangelização na Igreja Primitiva, eles são fonte de alguns dos teólogos, alguns dos pastores e pregadores que nós mais admiramos nos dias atuais. Ou seja, se você for ao Michael Green, se você tiver a oportunidade de ler Evangelização na Igreja Primitiva, você vai na fonte onde muitos desses teólogos que fazem a diferença nos nossos dias têm ido. Então eu recomendo esse livro, se tiver a oportunidade de ler, não a perca. Então, ele afirma que, Michael Green, nesse livro, afirma que, na época do Novo Testamento, ou seja, numa época e num momento em que a igreja crescia velozmente e influenciava poderosamente o mundo, ele diz o seguinte: a evangelização pessoal, aquela em que um indivíduo compartilha sua fé com outro indivíduo, em que uma pessoa prega o evangelho para uma outra pessoa, ele diz, teve a mesma importância das grandes pregações. Você, quando lê Atos, você vê alguns dos sermões mais poderosos, mais impressionantes, não só de toda a história da igreja, mas de toda a história da humanidade. Você vê o sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo. Você vê o sermão de Estevão, cheio do Espírito Santo. Você vê Paulo debatendo publicamente, pregando para filósofos no Areópago de Atenas. Então, são sermões magníficos. A gente admira profundamente esses sermões. E a gente conhece, estuda a maior parte deles. Mas o que Michael Green constatou e registrou do seu livro é que a evangelização pessoal, aquela em que um cristão falava de Jesus para uma outra pessoa,
teve a mesma importância para o crescimento da igreja, para a expansão da mensagem do Evangelho, que as grandes pregações. E aí talvez você ouvindo isso, você pense que, bem, então se eu tenho que evangelizar assim, pregar o Evangelho para uma outra pessoa, talvez eu precise aprender teologia, saber as doutrinas, quem sabe entrar num seminário, ou eu preciso aprender a argumentar melhor para ganhar as discussões. Mas, biblicamente, talvez não seja bem assim. E é isso que eu quero ver com vocês hoje. Vejam, João, capítulo 1, versículos 43 a 46. Vocês encontraram o texto aí? Quem encontrou, diga amém. Então vamos lá, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Irmãos, o que acontece nesse texto? Filipe é chamado por Jesus, atende ao chamado de imediato, passa a segui-lo. Assim que Filipe encontra seu amigo Natanael, ainda sob o impacto emocional de ter acabado de achar o Messias, ele transmite para Natanael a notícia fantástica. Mas Natanael, que era um estudioso da lei e dos profetas, ele manifesta o seu preconceito. Ele entendia que o Messias tinha que vir de Belém, mas Filipe diz que o Messias, pelo menos esse, vinha de Nazaré. E ele pergunta: pode vir alguma coisa boa dessa cidade, de Nazaré? Então, irmãos, guarde isso no seu coração. Filipe usa o método mais eficaz de evangelismo que existe. Filipe não argumenta teologicamente a respeito da cidade de Nazaré. Ele não discute a respeito de tradições ou de leis. Ele não discute a sua opinião. Ele não tenta impor as suas ideias. Filipe apenas diz para o seu amigo: venha, veja. E o texto diz que Natanael atendeu o convite. Ele foi, ele constatou com seus próprios olhos que Jesus é o Cristo, se entregou ao Senhor e se tornou um de seus discípulos. A Bíblia também relata o caso de um cego de nascença que foi curado por Jesus. Gente, para os judeus, a afirmação de que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, era algo forte demais, era algo inaceitável para a maioria deles. Então, a cura de um homem muito conhecido, e todos na cidade sabiam que ele havia nascido cego, que até então a sua vida era terrível, mas ele havia sido curado por Jesus. Isso levou os fariseus a uma grande preocupação. O que acontece? Um sinal magnífico, esplendoroso, foi realizado na presença de todo o povo. Muita gente assistiu aquilo, mas isso os contrariava, os líderes religiosos do povo, porque seria mais uma prova evidente de que Jesus era de fato o Messias, Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, quando o cego curado é confrontado de alguma maneira para se contradizer ou para difamar a Jesus que o curou, em João 9, 24 e 25, o texto diz que os fariseus chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador.
Então o cego que agora via respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Aquele homem, ele não estava interessado em entrar em discussões teológicas, religiosas, filosóficas. Aquele homem nasceu cego. Ao longo de anos, ele viveu cego. A sua vida era horrível. Mas agora, depois que ele encontrou a Jesus, ele passou a ver. Agora ele via. E foi Jesus quem o curou. Então lhe perguntam: quem é esse? Quem é Jesus? E ele responde: eu não sei. E na verdade agora, isso nem me interessa. O que eu sei é, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, esse é o modelo ideal de evangelização. Você não precisa saber explicar a doutrina da Trindade. Você não tem que estar preparado para debater cientificamente a teoria da evolução ou contradizer Darwin. Existe quem estude para isso. Existe quem faça isso. É bom estudarmos essas questões. Elas fortalecem a nossa fé. Porém, o que realmente importa na obra da evangelização, se você pretende evangelizar, é a mudança que Jesus operou na sua vida. Jesus transformou a sua vida. Como era a sua vida? Como você vivia antes de você conhecer a Jesus? Antes de você se converter ao Senhor, antes dele transformar a sua vida? Como era a sua vida antes de Cristo? Como a sua vida é hoje? Você vive a mesma vida? Sua vida mudou? Sua vida foi transformada? Você consegue distinguir com muita facilidade a sua vida antes de encontrar com Jesus e a sua vida agora, depois que você se encontrou com Ele? Se você consegue, então você já tem tudo que precisa para evangelizar de uma maneira contundente. Não foi essa a resposta do cego que foi curado, que agora via? Quando ele foi confrontado, o que ele pensou? Olha, eu não tenho todas as respostas, mas veja, a minha vida era horrível antes de Jesus, e ela agora foi transformada. Agora eu vivo feliz, agora eu tenho um coração pleno, satisfeito. Algum tempo atrás, nós falamos aqui na Oceânica que Deus não nos chamou para nós sermos seus advogados. Não fomos chamados, você não foi chamado para ser advogado de Deus. Você não foi chamado para argumentar a favor de Deus, para argumentar a favor da sua existência, para argumentar a favor do seu amor, para argumentar a favor da fidelidade da sua palavra. Deus se defende por si próprio. Ele não precisa de nós para fazer isso. Nós não fomos chamados para sermos seus advogados. Nós fomos chamados, sim, para sermos suas testemunhas. Uma testemunha não tem a responsabilidade, não tem a missão de argumentar, de debater, nem mesmo de convencer. A testemunha, ela precisa narrar o fato com fidelidade. A testemunha, ela precisa descrever o que ela viveu, o que ela viu, o que experimentou. Testemunhar é uma declaração, um depoimento a respeito de um fato, de algo que você conhece, que você passou. É o relato de alguma coisa que aconteceu ou está acontecendo em sua vida. Pois bem, irmãos, vou fazer um parêntese aqui e vou explicar o que é apologética. Apologética, guarda essa palavra, só de curiosidade, mas é bom você saber. Apologética é a área da teologia responsável por argumentar
de forma científica e racional a favor da fé cristã. Apologética argumenta racionalmente a fé cristã. A apologética cristã, ela defende a fé cristã sob o ponto de vista racional, sob o ponto de vista científico. Portanto, algo que a princípio, para um cientista honesto, seria alguma coisa que, se você tiver argumentos convincentes, argumentos fortes e consistentes, então um cientista honesto, alguém que observa isso com honestidade, vai falar: o que você está falando tem razão, entendo, ou não tenho resposta, ou o que você está falando é verdade, não, reconheço, você tem razão, apesar de ter um ponto de vista diferente. Pois bem, irmãos, por que eu estou explicando isso? Francis Schaeffer foi, se não o maior, um dos maiores apologetas do século XX. E Francis Schaeffer disse o seguinte: a apologética final é aquilo que o mundo observa no cristão individual e nos nossos relacionamentos em grupo. Como nós não estamos acostumados a usar esses termos, eu vou explicar de novo o que é isso. O que o Francis Schaeffer está dizendo? Olha, diante de todas as argumentações que você poderia usar para convencer uma pessoa a respeito da existência de Deus, da possibilidade de você se relacionar com Ele, do amor dele por você, de você precisar se converter a Ele, se render, se arrepender dos seus pecados, enfim, diante de toda a argumentação que você poderia usar com uma pessoa para convencê-la a respeito da fé cristã, o que ele diz o argumento irrefutável é aquilo que o mundo observa na sua vida. É a transformação que Jesus fez em você. É aquilo que o mundo observa na sua vida individual e na nossa vida como comunidade. Em outras palavras, como o cego disse: quem é ele? Não sei, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Eu era triste, mas não sou mais. Eu vivia aflito, não vivo mais. Eu não tinha paz, agora eu tenho. Minha família estava se esfacelando, agora minha família está robusta e feliz. Eu era egoísta, agora eu tenho prazer em repartir o que eu tenho. A vida transformada das pessoas, da igreja e da célula, é o melhor e mais contundente argumento que nós temos e a melhor explicação da mensagem do Evangelho. Guarde isso em seu coração. E para a gente prosseguir, eu queria perguntar a você: você consegue entender o senso de urgência que permeia a mensagem do Evangelho? Você está consciente das consequências que virão para as nossas pessoas queridas, caso nós não cumpramos a missão de pregar o Evangelho que Deus nos deu? Sabe como será a eternidade delas? Então, dito isso, irmãos, vamos às aplicações. Uma vez que entendemos o senso de urgência, uma vez que estamos conscientes das consequências eternas em função da decisão dos nossos queridos a respeito de Jesus, se nós, então, que temos essa consciência, nós entendemos que evangelizar é vital para nós. Deus ainda não nos chamou daqui para voltarmos para a casa do Pai, porque temos uma missão que ainda está incompleta. E se nós a queremos cumprir de forma eficaz e trazer os nossos queridos para Cristo, nós entendemos que mais importante do que um seminário teológico para discutirmos e debatermos, mais importante do que um curso de filosofia em que nós vamos ganhar as discussões com os nossos argumentos, mais importante do que isso tudo é nós fazermos como o cego
e como Filipe. Venha, venha, venha e veja com seus próprios olhos. Esse é o argumento incontestável. Essa é a apologética final nas palavras de Schaeffer, contundente. Não tem argumentação do outro lado. Não tem como contra-argumentar. Mas nós não podemos falar, venham e vejam, enquanto a nossa casa estiver desarrumada. Então, em primeiro lugar, primeira aplicação que a gente precisa acertar é: arrume a sua casa. Arruma a casa. Acerte os seus relacionamentos. Perdoe. Peça perdão. Apare as arestas. Eu tenho certeza que ninguém vai chegar iludido aqui na Oceânica, na sua célula, no grupo pequeno, imaginando que vai encontrar uma comunidade perfeita. As pessoas hoje estão desiludidas, elas sabem que não encontrarão mais algo assim, nem estão em busca disso. Mas as pessoas continuam na esperança de encontrarem comunidades que sejam coerentes. Elas querem ver se aquilo que nós pregamos, nós efetivamente vivemos. As pessoas continuam na esperança de ver se a mensagem do Evangelho funciona mesmo para nós. As pessoas continuam curiosas e atentas para perceber, querendo ver como nós resolvemos as nossas crises. De que maneira vocês resolvem? Vocês resolvem as crises de vocês como crentes, como pessoas fiéis às Escrituras, como gente que ama Jesus, ou vocês fazem distinção no momento da crise? Agora não, agora que a coisa é tratada de maneira diferente. Elas querem ver como nós reagimos às situações adversas, se nós reagimos como crentes em Cristo, ou se nós reagimos como ateus na prática. De que forma nós praticamos a nossa fé, de que forma nós vivemos a mensagem do Evangelho. Percebem, irmãos? As pessoas não têm mais expectativa de encontrarem comunidades perfeitas, mas querem ver se há coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos efetivamente na prática, no nosso dia a dia, quando estamos juntos ou quando estamos sós nos nossos lares. As pessoas continuam com a esperança no coração de encontrarem nessa terra e nesse mundo um povo diferente do que elas estão acostumadas a ver. Seremos observados para que elas se certifiquem se Deus faz efetivamente parte das nossas vidas ou se Deus é apenas um discurso completamente desconectado da nossa realidade. Então, irmãos, na célula, os nossos amigos vão ter a oportunidade de experimentar o relacionamento com pessoas cujas vidas foram transformadas por Cristo. E assim, elas terão, talvez, pela primeira vez em suas vidas, a oportunidade de ver como os relacionamentos no reino de Deus, guiados pelos princípios da Escritura Sagrada, funcionam. E elas vão ter a oportunidade de experimentar isso. Nas células, as pessoas vão experimentar, algumas pela primeira vez na vida, o modo de vida no reino de Deus. Como é o modo de vida no reino? Eu tenho curiosidade de ver. Vem na minha célula. Você vai ver como as pessoas do reino de Deus se relacionam, como elas convivem, como elas resolvem seus problemas, como elas enfrentam as crises, como elas atravessam as adversidades. Você vai ter oportunidade de ver com os seus próprios olhos. Vem, veja. Segunda aplicação. Não existe rede grande o suficiente para nós alcançarmos todas as estrelas do mar que estão morrendo nesse momento ao redor do mundo. Mas podemos salvar mais uma, como o rapaz do filme. Isso vai fazer alguma diferença diante de tantas mortes? Irmãos, para aquela que é salva faz.
para aquela que é salva, faz toda a diferença, como disse, toda a diferença nesse mundo e toda a diferença na vida eterna. Então essa é a segunda aplicação. Mantenha o foco em seu amigo de oração. Mantenha o foco em seu amigo de oração. Legal, a gente está preocupado com o mundo. Existem tribos, povos e culturas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Imagina isso. É verdade, a gente deve se preocupar com isso. Mas me parece que algumas vezes, preocupados com toda a situação do mundo tão grande, tão extensa, tão gigantesca e universal, a gente abre mão de pregar o Evangelho para o amigo, para a família, para uma pessoa que está do nosso lado. Mantenha o foco em seu amigo de oração. Como definir um amigo de oração? Como definir? Então, gente, em primeiro lugar, faça o seguinte: antes de qualquer coisa, se coloque em jejum, em oração, e peça que Deus lhe oriente. Quem é a pessoa que Ele quer ganhar nas próximas semanas, para Ele, para o seu reino, através de você, usando você como instrumento? Eleja diante de Deus, em comum acordo com o Espírito Santo, quem é aquela pessoa que Ele vai querer usar você como instrumento para ganhar aquela pessoa. Então, uma vez definida, essa pessoa deve ser acessível. Você tem amigos que moram no Japão? Japão eu não tenho, mas eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, que moram na França, que moram em Israel, na Alemanha, em outras cidades brasileiras. Eu tenho um momento certo de orar por eles. Eu oro por eles nas minhas devocionais, eu oro por eles na reunião de quinta-feira. Mas nesse momento da célula, o que nós estamos falando, nós estamos nos referindo a alguém que seja acessível. Alguém com quem você se relaciona com muita frequência. Talvez um parente que mora com você, um vizinho que mora do lado, alguém que mora no seu condomínio, um colega de trabalho, um colega da escola, uma pessoa com quem você convive, um amigo do clube, alguém que você pega onda na praia, faz canoa com você ou rema no stand-up. Então, eleja uma pessoa acessível, uma pessoa próxima. Segundo lugar, não pode ser membro de outra igreja. Não pode ser membro de outra igreja. Jamais convide alguém para vir à Oceânica, sobretudo dizendo que a Oceânica é uma igreja melhor do que a dela. Não é verdade, isso não existe. As igrejas são diferentes porque Deus dá uma característica própria para cada uma, para justamente poder alcançar esse número incontável de irmãos e irmãs, cada um com seus próprios gostos, jeitos, hábitos e culturas. Não convide pessoas de outras igrejas. Convide pessoas, vamos chamar assim, sem igreja. Você pode chamar alguém que tenha sido magoado, frustrado, decepcionado por líderes religiosos, por denominações, pessoas que hoje se intitulam desigrejados. Você vai ter trabalho com essas pessoas, mas tudo bem, a gente está aqui para isso mesmo. Então, essas pessoas sem igreja devem ser alvos do seu convite. Mas, sobretudo, você deve se voltar para aqueles que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Procure os que nunca se converteram. Procure, sim, aqueles que foram feridos no meio da batalha, aqueles que foram abatidos no meio da guerra. Resgate essas pessoas. Essas pessoas são, sim, alvos das nossas orações. Selecione, escolha um diante de Deus. E pelos próximos meses, você vai orar e investir na vida dessa pessoa. 3. Comprometa-se com um ou no máximo 2 amigos de cada vez. Por quê? Porque você vai precisar investir recursos. Você vai precisar investir seu tempo, aproximando esse vínculo, fortalecendo essa amizade. Como você vai fazer?
você vai convidá-lo para sair, vocês vão praticar um esporte juntos, alguma atividade social juntos. Você vai dedicar um tempo, talvez correspondendo pelas mídias sociais, de diversas maneiras, e talvez fique difícil você dar toda essa atenção para mais de um amigo. Então, concentre-se durante algum tempo em um amigo, ou no máximo 2. Quarto ponto, conviva com seu amigo de oração. Observe que Jesus nunca foi antissocial. Não veja eventos sociais, compromissos sociais, como uma perda de tempo ou como algo que entristece o coração de Deus. Não veja assim. Você está 24 horas por dia, todos os dias da semana, em missão, aonde quer que Deus o leve. Siga o exemplo de Jesus. Você encontraria Jesus num casamento, você encontraria Jesus passeando de barco ou trabalhando de barco, você encontraria Jesus caminhando nas praias, você encontraria Jesus subindo os montes, e você encontraria Jesus em diversos banquetes, até nos mais surpreendentes, com as pessoas mais repulsivas da sua época. E Jesus fazia todas essas atividades na companhia dos seus amigos de oração. Ou seja, ele não apenas ia para esses eventos sociais, ele ia para os eventos sociais e levava os amigos juntos para que observassem a sua vida. Venham e vejam. Francis Schaeffer, que a gente citou ainda há pouco, ele ainda disse o seguinte: olha, guarda isso no seu coração, porque eu, quando me converti, eu aprendi completamente errado. Então, guarda isso no seu coração. A razão pela qual muitas pessoas deixam de ser alcançadas para Cristo é porque não dedicamos tempo suficiente à pré-evangelização. Muitas pessoas não se convertem a Jesus porque nós não dedicamos tempo suficiente à pré-evangelização. Irmãos, vejam, quando eu me converti, eu tinha aprendido o seguinte: sua missão é pregar o Evangelho. O que a pessoa vai fazer com isso é problema dela. Então, eu pensava assim, eu chegava para a pessoa e dizia: olha aqui, você é um pecador, Jesus morreu por você, você precisa se arrepender do seu pecado, crer em Jesus, entregar sua vida a Ele, fazer de Jesus o Senhor da sua vida. Se você não fizer isso, você vai morrer, você vai para o inferno e vai passar a eternidade lá. Pronto, minha missão está cumprida, acabou por aí, tchau. E o problema daqui para frente é seu, preguei o Evangelho, já não tenho mais nada a ver com isso. Irmãos, o que Francis Schaeffer ensina é que a maioria das pessoas não é alcançada para Jesus porque não foi dedicado a elas tempo suficiente de pré-evangelização. Nós não convivemos suficientemente com elas para que elas nos vejam praticar aquilo que nós pregamos. Como alguém observou, a forma de evangelismo mais eficaz é aquela em que as pessoas são convidadas a vir e ver a vida transformada dos cristãos antes de serem convidadas a se arrepender do pecado e a confiarem em Deus. Esse é o caminho. Você quer aprender a evangelizar com efetividade, com eficácia, de uma maneira contundente, e usando a expressão que nós já ouvimos e falamos aqui algumas vezes, irrefutável. É assim que você deve agir. Dedique tempo à pré-evangelização. Você acha que o seu amigo de oração, esse que você está pensando aí no seu coração, seu amigo, sua amiga de oração, eu estou pensando aqui num café que tem nesse shopping, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda gratuita para eles,
Mas assim, não tem jeito, se qualquer amigo me convidar para ir lá, eu vou arrumar espaço na minha agenda, eu vou tomar café com ele. Depois que ele pagar o café a primeira vez e convidar para ir de novo, meu Deus, eu vou parar o que eu estiver fazendo e vou tomar café com ele. Ou seja, pode ser que num primeiro momento, o seu amigo não esteja interessado em ouvir a respeito da doutrina que você crê, da teologia que você confessa e daquilo que você aprendeu na Bíblia Sagrada. Mas ele vai estar disposto a sair com você para tomar um café. E aí vocês vão tomar o café, você vai pagar o café para o seu amigo, e aí vocês vão conversar a respeito de N assuntos e se despedir e combinarem uma outra atividade. E aí, quem sabe, no outro dia, vocês vão caminhar na praia, correr na praia, vão remar juntos, jogar futebol, ou assistir a um filme, comentar a respeito de um livro, qualquer coisa nesse sentido. Aí volta para o café, e aí depois de um tempo, esse seu amigo provavelmente vai estar muito aberto a conhecer outros amigos que você tem, que compartilham da mesma fé, que têm o mesmo Deus. E ali eles vão aprofundar o relacionamento, ali eles vão começar a se conhecer e os vínculos vão se estreitar, até chegar o momento em que eles vão se interessar, o seu amigo vai se interessar pela sua fé, pelo que você pensa, ele vai ficar curioso, ele vai ver como as coisas estão acontecendo, como você se relaciona com os seus outros amigos. A forma de evangelismo mais eficaz é aquela em que as pessoas são convidadas a vir e ver as vidas transformadas dos cristãos antes de serem convidadas a se arrepender do pecado e a confiar em Deus. Então, gente querida, como aplicação prática, participe ativamente dos eventos de colheita da sua célula, mas sempre na companhia dos seus amigos de oração. Vá ao evento de colheita e leve seu amigo de oração. Lembre-se, se você convidar, as pessoas virão. Nem todas aceitarão o convite, nem todas aceitarão o convite da primeira vez, mas se você convidá-las, algumas aceitarão, e essas terão suas vidas transformadas por Jesus. Terceira aplicação. No Antigo Testamento, uma das passagens mais conhecidas é a passagem em que Deus se manifesta através de uma sarça ardente a Moisés. Então o texto diz assim, Êxodo capítulo 3, versículo 4. O Senhor viu que ele, Moisés, se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. O que acontece? Moisés estava pastoreando seu rebanho, de repente ele observa um pequeno arbusto que pegava fogo já há muito tempo, e ele não parava de queimar. O arbusto não virava cinza, o arbusto não desaparecia, e ele já queimava ali durante muito tempo. E o fato de um arbusto queimar durante um longo tempo, sem desaparecer, sem se consumir por completo, chamou a atenção de Moisés. Moisés falou, preciso ver que maravilha é essa, o que está acontecendo? Então o texto diz que vendo alguma coisa estranha, alguma coisa sobrenatural, alguma coisa magnífica, Moisés se aproximou para observar o que acontecia. Quando Moisés se aproximou para observar, aí o texto diz, do meio da sarça, Deus o chamou. A gente vai lá para o Novo Testamento, o texto que nós lemos hoje, João 1,47. E o texto diz assim, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, e Jesus falou com Natanael. Você vê o que acontece? Lá no Antigo Testamento, Deus se manifestou através de uma sarça que queimava, que brilhava, que atraiu Moisés. E uma vez que Moisés foi atraído pela sarça, do meio da sarça, Deus falou com Moisés.
E agora no Novo Testamento, ao ver Natanael se aproximando, Jesus falou com Natanael. E o que Deus usou para aproximar e para atrair Natanael? Filipe. Filipe foi o instrumento usado por Deus para atrair Natanael a si próprio. Então essa é a terceira aplicação. Seja um instrumento de atração espiritual. Seja um instrumento de atração espiritual. Deus quer fazer de nós sarças ardentes que atraiam as pessoas para Jesus. Uma constatação que você pode fazer a partir da sua própria experiência, sua própria vida. A maioria das pessoas se converte primeiramente a você. As pessoas hoje, elas não estão muito interessadas em ouvir suas teorias, suas filosofias a respeito da sua fé. Elas primeiro querem ver a sua coerência. Uma vez que elas veem a sua coerência, elas se mostram simpáticas a você. Elas se mostram curiosas para saber como é a sua vida. Então, elas se aproximam. Se você for alguém especialmente convertido, servo, discípulo de Jesus, essa pessoa vai ser atraída pelo seu comportamento, pelos seus valores. Aí, depois que ela é atraída a você, você pode conduzi-la ao seu grupo pequeno. Falamos ainda há pouco, aos seus outros amigos que têm a mesma fé, que têm o mesmo Deus. E aí o coração dessa pessoa vai se apegar ao coração também dos seus amigos, além do seu próprio. Depois disso, talvez essa pessoa aceite um convite para vir à celebração de domingo. Quem sabe um dia ela se converte à igreja. E somente depois desse caminho é que a pessoa vai entender e vai aceitar a ideia de que ela é pecadora, Jesus a amou a ponto de dar a sua vida por amor a ela, e ela agora precisa se arrepender dos seus pecados e assumir o caminho de Jesus. Então existe todo um processo em que a pessoa é atraída pelo Espírito, nós usando como instrumentos. Então nós e nossa igreja devemos ser essa manifestação radiante e atraente do reino de Deus, para que as nossas vidas juntos, em comunidade, prepare o caminho da mensagem do Evangelho para aqueles que nós estamos querendo alcançar. Segundo Rick Warren, nós devemos amar os não crentes como Jesus os amou. Observe, não é amar a sua família, não é amar os seus amigos, não é amar a sua igreja. Devemos amar os não crentes, como Jesus os amou. Ele continua explicando, dizendo que o amor aproxima as pessoas como um ímã poderoso. A falta de amor faz as pessoas se afastarem. O amor aproxima as pessoas como um ímã poderoso. E a falta de amor faz as pessoas se afastarem. Jesus amava os pecadores, até aqueles mais execráveis, mais repulsivos. Jesus amava e gostava de passar tempo com eles. As pessoas se sentiam atraídas por Jesus. Por quê? Porque elas percebiam que ele, de fato, as amava. Essa convicção de que o amor é genuíno, é fortemente atraente. Usando a expressão do Rick Warren, é um ímã poderoso, irresistível.
Jesus, ele demonstrava, ele deixava claro que ele realmente se importava com as pessoas. Quando, por ocasião da conversa que nós temos aqui na igreja, quando nós recebemos novos membros, nós perguntamos: o que mais atraiu você aqui na igreja oceânica? Irmãos, a imensa maioria das pessoas responde, mais de 90%, eu fui atraído por um ambiente de amor. Eu fui atraído por um ambiente de amor. Então, gente, Deus quer nos tratar para nós brilharmos como a sarça que atraiu Moisés. De maneira que quando nós fizermos o convite, venha, veja, as pessoas sejam irresistivelmente atraídas a Jesus. Quero concluir dizendo que nós temos uma missão. O Senhor nos deu uma missão. A nossa missão é trazer as pessoas a Jesus, restaurando sua relação com Deus, com o próximo e com a criação. Nós somos responsáveis por conduzir as pessoas a Cristo e acompanhá-las nesse caminho de transformação e mudanças que as levará a serem semelhantes a Jesus. A mensagem irresistível é essa: venha, veja e depois tire as suas próprias conclusões. Lembre-se, nós não queremos ganhar uma discussão, nós queremos os corações para Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, entendemos a urgência de levarmos a mensagem do Evangelho adiante. Entendemos as consequências eternas para os nossos queridos, caso eles partam desse mundo sem Jesus. Ajuda a gente, Senhor, a cumprir nossas missões. Tira de nós toda inibição, todo constrangimento, o respeito humano, o cuidado excessivo e nos dá, Senhor, muito mais ousadia, intrepidez, coragem para compartilharmos a mensagem do Evangelho e para convidarmos nossos queridos para conhecerem a Ti, de maneira que esse convite seja irresistível e suas vidas definitivamente transformadas. Nós pedimos assim e agradecemos no nome do Senhor. Amém.